Bem-vindos, galera, a mais uma resenha subversiva. Hoje eu vou conversar com meu amigo jornalista Giovanni Rezende. Apesar de ser Dia dos Namorados, o assunto aqui não tem muito amor, não, tá? Com mais raiva envolvido. Apesar do que tem amor, né, Giovanni? Que a gente está falando do Tupi, né? A gente cresceu acompanhando, amando esse clube tradicional de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Bem-vindo, Giovanni. Valeu, Léo, pelo convite. Um abraço ao pessoal do Futebol Subversivo. A gente está sempre acompanhando, né? Cara, é amor, sim, né? Não deixa de ser, porque acredito que o seu tenha sido o mesmo que o meu desde pequeno, indo em Santa Terezinha, né? Acompanhando as fases ruins. Parece muito até semelhante, muito ao momento que o Tupi está vivendo agora, né? A gente viu o Tupi escalar, ter grandes momentos. A gente achava que que a gente tinha uma equipe estabelecida, até pelo tamanho da cidade, quando de repente tudo começou a cair como um castelo de cartas, né? Parece clichê falar uma Pois coisa é. dessa, mas desmoronou tudo muito rápido. A gente tem alguns culpados, a gente tem algumas suspeitas, coisa que não podemos nem entrar muito no campo, porque não há nenhuma prova substancial, mas a gente sabe mais ou menos o que aconteceu para chegar nessa situação. E o que a gente tem hoje é isso aí, uma equipe que vai para o seu quinto ano de módulo 2, numa cidade com mais de 500 mil habitantes, uma equipe que foi campeã brasileira da Série D, uma equipe que disputou a Série B em 2016, relativamente há pouco tempo, né, comparado com outras grandes equipes. Por exemplo, o Berlândia foi campeão brasileiro da Série B, isso é uma coisa que o Tupi não tem. O Vila Nova foi campeão brasileiro da Série B. Quantos anos tem que Vila Nova e o Berlândia não disputam nada, né? Sim, né? Então a Nesse gente... futebol moderno, né? Exato. O Tupi foi o clube do interior que mais se destacou nos anos 2000 para cá. Exato, desde a questão de pontos corridos, desde que se estruturou um campeonato brasileiro de Série C e Série D, o Tupi ainda se você for olhar no retrospectivo, uma das equipes que mais disputou Série Cs, é uma das equipes que está no topo de equipes com o maior número de Série C disputados. Então, quando você vai olhar isso aí, dá até um aperto no coração de como a Verdade. situação se dilapidou, assim, num piscar de olhos, né? Ô, Giovanni, chegamos em 2022. Eu acho que essa eliminação do módulo 2, 2023, desculpa, 2023, eu acho que foi a que mais doeu, né? Porque em outros anos a gente via que o clube estava com um plantel fraco, começando treinamento em cima da hora, e dessa vez o projeto parecia que era mais sério, não tirando os méritos, né? Que teve pontos aí que foram positivos. O marketing do Tupi melhorou 100% ou 200%. A gente teve um maior envolvimento, né, uma tentativa de maior envolvimento, com um plano de sócio-torcedor que criou benefício. Eu mesmo estou com a minha camisa aqui, inclusive para quem ainda quiser, dá tempo de virar sócio-torcedor do Galo, levar uma camisa oficial na faixa, mas dentro de campo decepcionou bastante, né? A gente tinha expectativa de uma fácil classificação e já pensávamos o tempo todo no hexagonal final, que eram 6 times disputando 2 vagas e ali ia ser apertado. Agora acontece que o Tupi, com 3 rodadas de antecedência, acabou sendo eliminado desse Campeonato Mineiro. O que aconteceu, Giovanni? É complicado, né? Que a gente critica bastante, acho que a gente tem motivo para criticar, tem razão para criticar, mas eu sempre gosto de frisar isso que você falou, e eu tenho falado isso em fórum de torcedor, eu tenho falado isso nas minhas redes sociais. É, Tava tudo assim desenhado para dar certo. É até raro vindo de Tupi, vindo de planejamento, a gente que está acostumado a acompanhar o Tupi, até em anos bons, a gente sempre via aquele amadorismo, as coisas sendo feitas em cima da hora, jogador que não foi inscrito, faltando um dia para começar o jogo, a gente sempre viu isso. Esse ano, time treinando desde o início do ano, montado, com o treinador já definido em dezembro, trabalhando com diretoria de futebol, montando elenco, trazendo todo mundo que ele confiava. Outra coisa importante, deram condição de trabalho. Então, quando a gente tem que bater, a gente bate, mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Eu acho que a diretoria Tupi acertou, eu espero que isso seja mantido para o próximo ano, caso essa diretoria, né, permaneça, porque isso também é um assunto que a gente pode abordar daqui a pouco, né? Esse é um ano de eleição no Galo Carijó, não sei se tem muitas perspectivas de outras chapas aí em vista, mas essa diretoria permanecendo. Essa é uma coisa que pode ficar para o próximo ano. Eu espero que não encare, porque no Tupi também é assim, né? Fazem uma coisa que é certa, o troço não dá certo, eles cancelam como se o troço tivesse sido errado. Mas a culpa não foi desse período, a culpa foi, a gente vai chegar lá. Fizeram tudo certinho, amistosos bons contra times bons,
o Vasco tá numa draga danada, mas é um time de Série A. O Tupi Sim. fez um amistoso contra o time de Série A. Jogou contra a equipe de Série C, jogou contra a equipe de Série D, né? Resende, Volta Redonda. Enfrentou adversários, o Atlético, que também tá jogando Série D. Enfrentou adversários, né? Profissionais. Teve anos de preparação do Tupi aí que o Tupi enfrentava catadão, Amador de Juiz de Fora, Seleção de Lima Duarte. Isso, obviamente, não te dá a certeza de força do elenco de jeito nenhum. Então, tudo levava a crer que o Tupi estava montado do jeito que o treinador queria, com os jogadores que o treinador queria, pronto para fazer uma campanha especial. E quando veio o sorteio da tabela também, quando veio os jogos, o Tupi tinha 7 jogos em casa. Em casa. 7 jogos em casa, porque você pega o clássico, que é fora de casa, foi contra o Tupinambás a primeira rodada, era em Juiz de Fora, mas o mando era do Tupinambás, a torcida majoritariamente tinha 80-20, torcedor do Tupi, para ser Uhum. bonzinho, né? O mando era E do desses Tupinambás, 7, mas... Giovanni, falta um jogo ainda, mas dos 6 que o Exato, Tupi jogou, ele ganhou 2, sendo que um sem torcida, né? Que anula praticamente exato, o fator casa. E nem foi no exatamente. estádio que o Tupi costuma jogar, né? Foi no campo da UFJF por conta da questão da Festa Country. Mas, cara, quando a gente olhou a tabela e o tempo do trabalho que o Tupi teve, os jogadores que foram apresentados, você olhava até pô, tá trazendo jogadores de confiança do cara, tá montando um elenco que já se conhece, um elenco entrosado, né? Porque alguns desses jogadores, é importante destacar isso, apesar de que quem foi no estádio não vai acreditar se a gente contar, alguns desses jogadores estavam jogando juntos no americano, eram jogadores que já se conheciam. Então, questão de entrosamento, não tem o que falar. A gente tava todo mundo com a expectativa lá em cima. Falou, o Tupi é um dos favoritos. Fora que a camisa do Tupi, acho que é incomparável, a gente não tem nem o que dizer. Eu sempre falo isso para a galera que acompanha a Tupi há pouco tempo e para o pessoal que vem de fora, de Juiz de Fora, que se o Tupi chegar no hexagonal, ele sobe. Ele sobe sozinho. A camisa é muito pesada. Só que o Tupi está há 4 anos no módulo 2 e não se classifica para o hexagonal. Então, toda a expectativa foi destruída. Primeiro, né, eu acho que é mais importante destacar, o treinador ele se mostrou totalmente inflexível, totalmente inflexível. O cara teve tempo de treino, teve montagem de elenco toda favorável para ele, e quando viu no primeiro jogo que as coisas já não estavam dando certo, ele teve uma resistência muito grande em mudar. E principalmente, que é uma coisa que tinham apontado por fora e a gente não queria acreditar, né? Esse treinador tem um perfil aí de paneleiro, ele gosta de ter os jogadores dele. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o treinador ele tem que ter os jogadores de confiança, ele tem que contar Desde com que esses esses caras. jogadores nem conta, né? Esteja respondendo dentro de Exatamente. campo. Só que se você tá vendo que os caras não estão jogando, Léo, você tem que ter gente no banco e tirar esses caras. E aí começaram os problemas a aparecer. Você olhava para o banco, você não tinha jogadores da confiança do treinador e muito menos jogadores da qualidade de alguns que estavam no time titular. Fora que antes do campeonato começar, ainda teve aquela crise do Miller Fernandes, que o jogador me expôs a questão da panela, sendo que, pelo que a gente conversou nos bastidores, o Miller estava errado. Ele expôs uma situação de treino que ele não deveria ter exposto, criou uma crise antes do início do campeonato, e depois, ainda quando o treinador saiu, e voltou. Então, é uma situação complicada. Então, começou errado aí, o treinador inflexível, e aí começamos a entender que o elenco que ele montou não era tão interessante Competitivo. assim, não era tão Verdade. competitivo assim, porque se os jogadores dele começaram a dar errado, você não tinha gente para entrar no lugar. E aí, eu Você acho, Léo, a citou, gente chega na. Pode só falar. te interrompendo um minuto para não perder a linha, que esses jogadores jogaram juntos no futebol carioca. E tem sido uma constante nesses últimos anos, né? O Tupi tem montado seus times muito baseado nos jogadores que vêm do futebol carioca, da A2, da terceira divisão carioca. Isso mostra que o futebol carioca, nas suas divisões inferiores, está bem abaixo do Campeonato Mineiro, da segunda divisão, que é o Mineiro do Módulo 2. Não é hora, então, do Tupi assimilar o que deu certo fora de campo, que nitidamente deu, e partir para buscar outros horizontes, uma parceria, de repente, com alguns clubes do futebol paulista ou da capital mineira? Olha, eu concordo contigo plenamente. Eu acho que eu ia chegar nessa questão. Eu acho que quando você olha para o elenco, você vê assim que, olha, tá errado. Os jogadores de confiança do treinador não estão rendendo, não tem quem pôr. A culpa, obviamente, ela sobe de degrau. Ela estava no treinador, ela começa a chegar na diretoria de futebol. E hoje o Tupi tem como diretor de futebol um cara que se aposentou há um ano, que é o Esquerdinha. O Esquerdinha é um jogador que jogou 2 temporadas no Galo Carijó, teve alguma
foi útil, né? Teve alguma utilidade em uma dessas temporadas, na outra foi reserva que entrava no decorrer do jogo. No primeiro ano foi útil, no segundo já nem tanto. E já de cara, como laboratório, ganhou aí o prêmio de se tornar diretor de futebol. E na montagem de elenco trouxe um treinador que ele conhecia, jogadores que ele conhecia, mas vamos ser sinceros, os jogadores que ele conhece, o treinador que ele conhece, conheciam o Campeonato Mineiro, sabem das dificuldades do Campeonato Mineiro, conhecem os campos do Campeonato Mineiro. Para mim ficou marcante no primeiro jogo fora de casa que o Tupi fez no Campeonato Mineiro desse ano, do módulo 2 desse ano, que eu não lembro contra quem, vocês vão me perdoar. O primeiro jogo fora de casa que o Tupi fez teve uma questão de confusão, que a polícia entrou e separou. O treinador, o Tinoco, ele deu uma entrevista para uma rádio de Juiz de Fora falando que ele nunca tinha visto isso, que ele não estava acostumado com isso e que ele não sabia se isso era algo comum do Campeonato Mineiro. Pois então, Tinoco, é algo comum. São campeonato com estádios muito pequenos, que são, mesmo com pouca gente, sempre o ânimo é muito quente, então sempre tem confusão, e é gente envolvida aqui que dá confusão, gente de rádio, gente que não era para estar em confusão, entra nessas confusões. A gente está cansado de ouvir história de companheiro nosso aqui de imprensa de Juiz de Fora, que foi fazer jogo do Tupi em cidadezinha do interior e tomava pedala na cabeça de torcedor na arquibancada. É extremamente diferente do interior do Rio de Janeiro, com todo o perdão a Esse quem jogo milita que no você está futebol do Rio de citando Janeiro. foi contra o Nacional, em Muriaé. Exatamente. E Muriaé nem é um estádio até mais tranquilo. Teve uma grande confusão no vestiário, a polícia agiu completamente errado nesse jogo, eu acompanhei até o final, Spray de pimenta nos jogadores. Isso. Conversei com os colegas de imprensa, eles falaram mesmo que a polícia viajou, mas infelizmente é um habitual no Campeonato Mineiro. Isso acontece muito, principalmente em divisões inferiores. Então, ele não demonstrou um desconhecimento muito grande do que é o campeonato, da pressão que é o campeonato, e isso tem que recair na diretoria de futebol. Eles trouxeram gente que não estava preparada para encarar o módulo 2. O módulo 2 é um campeonato muito difícil. Para você ter uma ideia, tem equipes que ficam anos no módulo 2. E quando tomara que isso nunca aconteça com a gente, esse ano, graças a Deus, aí, graças à União Luziense, não aconteceu. Mas, por exemplo, o Uberaba e o Guarani de Divinópolis estão na segundona, porque o módulo 2 é assim, é 880. Ou você fica anos ali, ou você briga para subir ou cair. Não tem muito o que fugir daí. Ele é muito difícil, ele é muito complicado. Então, equipes de camisa perecem anos aí no modo do. O Boa Esporte estava na Série B também até outro dia. Não está na mesma situação de raiva que a gente está aqui, porque o Boa Esporte não tem torcida. Né? Se tivesse torcedor igual tem o Tupi, tem uma base de se torcedor tivesse ficado em Ituiutaba, eu acho que estaria na mesma situação. Mas o Boa Esporte mudou, inclusive, o nome, cidade, foi para muito longe, né, da sua cidade original. E você me permite, ô Giovanni, você está dizendo esses casos, e eu estive em Santa Luzia, onde o Tupi acabou até enganando seu torcedor, uma goleada de 5-1, a gente achou, pô, agora engrenou, mudança de treinador, né? Agora o Tupi vai arrancar aí por esse hexagonal. E me parece que a função do diretor de futebol ela não foi falha, não é somente montando o elenco, mas também gerindo esse elenco. Mesmo numa goleada de 5-1, você tinha torcedores do Tupi acompanhando as arquibancadas fora de casa. Meu caso, eu estava lá, tinha outros torcedores também. Os jogadores entram em campo, não vêm cumprimentar a sua torcida, que de repente pegou aí 4, 5 horas de estrada, sabe qual perrengue passou. Em nenhum dos 5 gols os jogadores vêm na torcida. Isso mostra que o próprio elenco do Tupi, quando começou a tropeçar em casa e a torcida protestou, elegeu a sua própria torcida, a torcida do Tupi, como inimiga. Isso é inadmissível. Mas mais inadmissível que isso é a diretoria, e vai o diretor de futebol e outros diretores do clube, achar que isso é normal e não intervir. Né? E então isso foi desencadeando outras situações, assim como jogadores que foram flagrados aí jogando na várzea no dia seguinte desse jogo. Isso tudo aí é um combo, né, que ajuda a entender como que o Tupi chegou onde não chegou, né, nesse módulo 2. E como curiosidade, você falou desse perrengue aí que tem os estádios mineiros, principalmente da divisão inferior. Lá em Santa Luzia, por exemplo, os jogadores do Tupi tiveram que desembarcar na rua e entrar no estádio. Só não vou dizer que foi no meio da torcida, porque é um clube de empresário, não tinha torcida ali, tinha muito pouco. Então, assim, são perrengues que, se você não quer ter, tem que subir.
Tem que voltar a jogar a Exato. primeira divisão, tem que voltar a jogar em grandes estádios. Até mesmo na primeira divisão vai E encontrar é um bem isso que pouquinho eu ia disso. falar. Mesmo assim, no módulo 1, você ainda acha esses buracos. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, a falta de conhecimento é porque, por exemplo, quem está acostumado a jogar, com todo respeito a quem acompanha o futebol do interior do Rio de Janeiro, mas quem está acostumado a jogar esses campeonatos de Série A2, Série C1, B1, B2 que tem no Rio de Janeiro, não tem torcida. É zero, não tem torcida. Tirando um americano, um Goitacás, que são mais tradicionais, é zero. Não tem torcida. São times de empresário, são times igual Barcelona, time que Pérolas Negras, que começou com um projeto muito legal, inclusivo, com a questão dos refugiados, mas depois virou um time de empresário. Não tem torcida, não tem torcida. Então você não tem pressão, você não tem. Você joga em estádio muitas vezes que não tem arquibancada, que é um estádio que tem um vestiário e um gramado. É como se fosse um centro de treinamento, na verdade. Jogam em Sim. centros de treinamentos. Então tem muito isso. No módulo 2 E, não. Você pega torcidas apaixonadas, você tem torcidas, inclusive, violentas. A gente sabe de confronto de torcida organizada que acontece no interior de Minas. A gente tem times tradicionalíssimos no módulo 2. A gente tem, por exemplo, o RT, a gente tem o Berlândia, a gente tem o próprio Tupi, a gente tem o Beraba, que está na segundona, tem o Guarani, teve até pouco tempo o Democrata, a gente tem os dois Vila Democratas, Nova. né? O Vila Nova. Então, o módulo 2 tem equipes tradicionalíssimas que não estão Até encontrando até esse o espaço. América Mineiro já visitou o módulo 2. Exato. E essas Isso equipes mostra a estão força perdendo do campeonato. espaço. Sim, estão perdendo espaço no módulo 1, essas equipes também, porque não estão entendendo o futebol moderno, a exigência da profissionalização. Você ter um ambiente de futebol profissional. Infelizmente, o Tupi, o pessoal fica chateado quando fala isso, mas a verdade foi essa. Quiseram gerir o futebol do Tupi na amizade. Né? O Esquerdinha é meu amigo, está começando aí, tem muitos contatos, vou dar uma oportunidade para ele. Não pode ser uma ação entre amigos, bicho, tem que ser profissional. E da mesma Foi até forma, o um dos meus Esquerdinha últimos. também dava oportunidade para os amigos Exato. empresários, para o amigo jogador. Nada E com isso evidencia tem também, amigo. né, como que jogador de futebol vive numa bolha, né? É mimado. Porque você falou, jogaram sem pressão. Muitas vezes o empresário fala que o cara é bom pra caramba, que ele vai estourar, que ele vai para a Europa daqui a uns anos. Então, na primeira crítica à adversidade, esse cara fica todo magoado e começa a, de repente, não jogar com tanta disposição, começa a ficar mais preocupado em responder o torcedor na arquibancada. Jogador de profissional, Giovanni, pelo menos no meu entendimento, eu acho que o cara tem que escutar de tudo, do elogio ao xingamento e passar como se não fosse com ele. O que ele não pode fazer nunca é virar e brigar com o torcedor em É alambrado. Isso a gente viu mentalidade forte. diversas vezes nesse campeonato. Mas, Um atleta ô para chegar em Giovanni, Série A, Léo, um atleta para chegar em Série A, por exemplo, se ele não tiver uma mentalidade forte, o cara não chega. Ele não aguenta o mental para encarar um estádio com 50, 60 mil pessoas o jogo inteiro sim, vaiando o cara. é o do céu ao inferno, literalmente. Num dia ele é ídolo, no outro, o Pedro, por exemplo, inquestionável no Flamengo até um tempo atrás, a torcida já está pegando no pé. Amanhã ele faz 2, 3 gols, já é ídolo de novo. E o futebol é isso, né? Falta também muito psicológico. Fica até uma dica aí, a diretoria do Tupi, de repente, investir numa assessoria, numa psicóloga, um psicólogo no próximo ano, pode ser um fator aí A que ajude a palavra-chave, gente a Léo, pontuar. a palavra-chave é profissionalismo. Foi até um dos últimos desabafos que eu coloquei na internet é que se o ano que vem o futebol não for profissional, eu larguei mão. Eu não ajudo, eu não participo de sócio, eu não compro camisa, eu não vou ao estádio, porque eu não vou querer ir no estádio. Claro que a gente adora o Tupi, a gente ama o Tupi, mas a palavra é até pesada, mas a verdade é essa. Eu não vou perder o meu tempo apoiando o clube que não pensa minimamente profissionalmente seu futebol. Não tem um scout, não tem alguém que está responsável por estar assistindo os jogos dos outros times para poder montar uma equipe para o ano que vem, alguém responsável pela contratação. Não tem uma pessoa, um diretor de futebol que conheça o time, não tem aí uma preocupação, né, de ter um melhor centro de treinamento, de ter uma coisa mais profissional para trabalhar. Né, o Tupi está com essa questão do Salles Oliveira parado, o time está treinando no Salles, não sabe qual vai ser o futuro do Salles, não sabe o que vai acontecer, se vai demolir, se não vai demolir, porque está tudo parado. O time está treinando naquelas condições, o gramado lá não é bom, a gente sabe disso, porque a gente já acompanhou há anos, é um gramado muito duro, ajuda a propiciar e aumentar, inclusive, lesão muscular de atleta. Então, se o futebol no ano que vem não for minimamente profissional, e eu não estou cobrando do Tupi, porque o pessoal da diretoria gosta muito de usar o exemplo do Flamengo, né? Quando a gente já vai discutir com eles nas redes Uhum. sociais ou pessoalmente, meu torcedor do Flamengo sofreu muitos anos para poder ver o Flamengo estar aqui. Só que o torcedor do Flamengo sofreu na Série A, o torcedor do Flamengo ganhou a Copa do Brasil enquanto sofria,
O torcedor do Flamengo tinha uma cota de TV gigantesca que ajudou e muito na recuperação. Tinha uma diretoria organizada que conseguiu acertar a questão de patrocínio e questão de dívida. O Tupi não tem isso. O Tupi tem Pois uma o Tupi, quando a gente fala em centro de treinamento, estrutura, a gente não está exigindo que o Tupi tenha a mesma estrutura aí de clubes do interior de São Paulo, da Série A, mas é minimamente ter boa vontade de abrir portas, né? A gente tem a Universidade Federal, onde o Tupi, inclusive, jogou, que tem um campo que é melhor do que o campo de Santa Terezinha, do Salles de Oliveira. Então, por que não fazer parcerias, começar a expandir, né, a marca Tupi para outros parceiros de Juiz de Fora? Ô, Giovanni, eu queria abordar Léo, contigo. é só um ponto polêmico que eu queria Sim, entrar. Não sei até que ponto também essa barreira de parceria com a universidade, até mesmo com a prefeitura, também não tem um pouquinho de viés ideológico de quem está no Tupi hoje, né? De não querer pode participar ser. da universidade, de não querer ter contato com a prefeitura. Então, eu gostaria um pouquinho que os presidentes e vice-presidentes pensassem um pouquinho se o viés ideológico dele não está prejudicando o clube. Pois eu acho que o cara, quando está numa função de diretoria de um clube, assim como está quando está, né, num cargo público, que é uma reitoria da universidade ou a própria prefeitura, e tem que ter relações republicanas, né? É o time da cidade, é um bem da cidade, né? Então, isso que você está dizendo, eu acho que não cabe de forma nenhuma. Eu ia até aproveitar a ponte para dizer, eu falei muito de abrir portas, porque a gente entende que essas portas, de certa forma, estão fechadas, porque foi construído nos últimos anos. E o Tupi não caiu no módulo 2 de paraquedas, né? Não foi do dia para a noite que o Tupi, uma hora, estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e, de repente, estava no módulo 2 do Mineiro. Isso foi um processo onde o Tupi tentou. É igual quando você luta boxe, né? Você cai, no início você tenta dar uma levantada, o Tupi quase subiu novamente para a Série B, ainda conseguiu se manter 2 anos na Série C, conseguiu se manter na primeira divisão do Mineiro, mas uma hora, né, a conta chega. E grande parte de todo esse problema que a gente está vivendo hoje faz parte de não ter pensado direitinho, né, em 2016, em jogar aquela Série B de uma maneira pragmática, para ficar, para se estabilizar, ou então, igual você mesmo falou em off aqui comigo, né? Se tivesse que cair, mas cair estruturado para ser aquele Exato. time que frequenta a Série C e Série B. Exemplo, Paysandu, o próprio times, o Remo também, que é do Norte, você tem Náutico, você tem vários clubes que vivem essa realidade. Eles decaem para a Série C, mas conseguem voltar. E o Tupi me parece que seguiu mais um exemplo aí do Santa Cruz com muito menos torcida. Faltou entendimento naquele ano de Série B. A gente também tem que fazer o nosso meia-culpa, né? A gente não assistiu com aquela Série B, a gente deveria ter aproveitado mais, a gente deveria ter mais leveza para acompanhar aquela Série B, porque era um momento único da história de Juiz de Fora. Só que foi prometido uma coisa para a gente, que a gente foi no embalo, né? Ó, Tupi agora é uma equipe de Série B, vai se manter. Aí, de repente, o Tupi começou a ter alguns resultados naturais para uma equipe que está disputando a Série B pela primeira vez. Naturais. É natural você perder para o Bahia, é natural você perder para o Vasco, é natural você perder para o Chapecoense, é natural. São resultados naturais de uma equipe que está disputando a sua Série B pela primeira vez. Aí começou-se a contratar uma porção de jogador, a demitir treinador um em cima do outro, a trazer jogador X, jogador Y, a entrar com empresário na situação. O Tupi criou uma dívida absurda, depois, né, que a gente foi ver que isso prejudicou muito o Tupi. No futuro a gente viu, isso não estou falando de trás da orelha, a gente viu uma opção de reportagem de jogador que depois botou o Tupi na justiça. A gente tem, pelo que eu ouvi, isso eu não sei, não tem como comprovar isso, essa questão dos jogadores da Série B já está tudo equalizado. Mas vira e mexe aparece um jogador colocando na justiça de novo. Então o Tupi ainda tem uma dívida ativa muito grande, uma dívida que inclusive dificulta muito o Tupi de tentar dar qualquer salto. Então eu entendo até a diretoria atual tá querendo ter o pé no chão, organizar direitinho, tá querendo evitar determinados gastos. Mas ser profissional é diferente de gastar dinheiro errado, né? Você pode ser profissional gastando pouco. O Tupi fez isso em alguns anos, mesmo com a gente descendo a lei em cima, Tupi conseguiu, gastando pouco, ser profissional. Então, não é. Se você ser profissional, você precisa gastar muito dinheiro. Então, aquela Então, Série eu B quero te acabou. provocar, então. Gastando pouco. O Tupi mesmo tem um exemplo. Em 2007, quando o Tupi volta para. Um pouco antes, 2006, quando o Tupi sobe do módulo 2 e volta a disputar a elite do futebol mineiro. O Tupi buscou
o folclórico Alan Taxista, na várzea. Não seria o caso também de olhar um pouquinho para a várzea de fora, ou até mesmo para os jovens ali, fazer uma boa peneira, porque a gente não viu uma boa peneira do Tupi. O Tupi, se não me engano, teve uma peneira para esse campeonato e não foi tão bem estruturado assim para descobrir jogador. Segundo ponto, Série B. Tecnicamente, dentro de campo, o Campeonato Mineiro daquele ano pode ter enganado bastante tanto a torcida quanto a direção, lembrando que o Tupi chegou na semifinal e por uma bola no travessão não chegou na final do Mineiro, né? Empatou 2 jogos com o Atlético, que levou por ter a melhor campanha na primeira fase. Não, começando pela última, né? É claro que enganou, mas aí é que eu acho que a expectativa criada foi negativa. Eu acho que, tipo assim, o Tupi fez um bom Mineiro, tinha uma boa base. Se caísse, era consequência. Faltou esse entendimento nosso. Era para aproveitar a Série B, que recebeu uma grande cota de TV, para usar essa grana, não para gastar dinheiro para tentar salvar um time que podia cair, faz parte. A primeira participação podia cair. Eu acho que não faria mal nenhum para o Tupi cair, né? Mas faltou gastos em estrutura, em usar essa grana para poder melhorar ou construir um novo CT, em construir um departamento de futebol adequado, construir uma hospedagem para atleta para evitar custo. Faltou e esse dinheiro dava, na época dava, tinha condição de ser utilizado. Não foi utilizado para tentar salvar uma equipe que podia cair. Infelizmente, a gente como torcedor também tem que fazer a minha culpa. A gente não teve esse entendimento na época, mas eu acho que da diretoria, do profissional do futebol, isso não pode acontecer. O torcedor, ele é irracional. A diretoria não pode ser irracional, ele tem que ser racional, ela tem que pensar, tem que entender o momento. E faltou isso naquela Série B. Faltou muito isso naquela Série B. Qual que foi a outra pergunta mesmo, Léo? Me perdi. Não, eu te lembrei que o Tupi já buscou o Alan na várzea, que acabou sendo Isso. muito útil para o Tupi para voltar para a elite, em campeonato de Série D, Série C. E a peneira que o Tupi fez antes do campeonato foi praticamente nula, né? Diferente do que a gente está vendo agora com o Vila Real, que vai jogar a terceira divisão, que fez uma peneira mais estruturada para descobrir novos jogadores a um custo praticamente zero, né? Eu vou te dar minha opinião sincera em relação a isso. Eu acho que esse caso do Alan é 1 em 1 milhão. Essa é a verdade. Porque, infelizmente, a gente vê isso até em grandes equipes do futebol brasileiro. Vira e mexe aparece um jogador que não fez base e que ele acaba se destacando. Mas isso é muito raro, porque o jogador ele não tem aquela questão do profissional, da questão do físico, a questão do posicionamento, a questão do fundamento. É tudo muito mais difícil para quem não tem uma categoria de base. Então, o cara tem que ser diferenciado no talento. Então, é 1 em 1 milhão. Eu acho que o Tupi tem que fazer isso sim, com os jogadores da região, mas para as categorias de base. Tem que ter uma categoria de base voltada para jogadores da região e dar esse espaço para jogadores da região. Agora, no profissional, você, com todo respeito ao Alan, acho que o projeto dele é interessante. Para a segundona, inclusive, vale muito, que eu acho que aí sim é um campeonato que, infelizmente, é semi-amador, a segundona é semi-amador, então acho que você consegue ainda trazer bons jogadores ali da Vaz e tudo mais. Mas para um campeonato que começa a ser um pouco mais profissional, principalmente você falando do módulo 2 hoje, que tem 3 SAFs e equipes profissionais que tem grana para investir, como hoje tem o Uberlândia, o Boa Esporte, aí você tinha o Norte, que acabou se dando mal também, mas era uma SAF, o União Luziense, que acabou se dando mal, mas era SAF também, tem a questão do Aimorés, que não é SAF, mas tem investidor, né? São times que têm potencial investidor, então são times mais profissionais. Você usar jogadores com base no amador como solução não dá certo, não tem como você competir com E o isso. Tupi tem Hoje a campo equipe do para virar Tupi SAF? tinha. Hoje o Tupi é Eu acho. atrativo para virar O SAF? Tupi não é atrativo. O Tupi, eu falo muito isso com o torcedor às vezes fica chateado. Tem que virar SAF, mas quem vai comprar o Tupi hoje? O Tupi tem uma dívida gigantesca para um clube do tamanho que ele é, né? Ninguém sabe o valor dessa dívida ao certo, mas todo mundo sabe que é uma dívida grande. Para o tamanho do clube que ele é, então ele não é atrativo, porque o cara, para comprar, ele vai chegar aqui, ele vai olhar o tamanho da dívida, então ele tem que assumir essa dívida. Isso é vantajoso para ele? Qual que é a perspectiva que o Tupi tem de curto prazo? Nenhuma. Talvez se o Tupi só para o módulo 1, ele passe a ser atrativo. Hoje, no módulo 2, tendo mais um módulo 2 em disputa para o ano que vem, não tem atratividade nenhuma. Então, o campo mesmo só vai abrir para o Tupi a partir do momento que ele conseguir subir. Porque subindo, você está no módulo 1, olha, sou uma equipe de módulo 1, tradicional, com perspectivas de disputa de campeonato nacional de uma cidade média para grande. Aí é uma perspectiva completamente diferente. Eu acho que qualquer empresário que esteja interessado no futebol, ele olha para isso com um carinho legal. Mas hoje, para o Tupi,
Você não tem perspectiva para isso. Então, sinceramente, eu acho que nesse momento não. E em relação, só para voltar nessa questão da base para finalizar, da várzea para finalizar, hoje o Tupi tinha muito jogador de Juiz de Fora, muito jogador de Juiz de Fora. Quais deles realmente tinham condições ali de serem titulares? Eu acho que pouquíssimos. O Helder oscila demais, é um moleque novo ainda. Eu não quero queimar ele, ele pode ainda rodar bastante. Quem sabe no futuro ele amadureça. Acho que ele, até na primeira passagem do Tupi, ele era até mais descabeçado. Ele era expulso frequentemente, brigava, ele já evoluiu muito, mas ele ainda é um cara que peca muito de fundamento. O Adson, um cara que começou a rodar muito agora, já teve no Nordeste, voltou para o Tupi, agora jogou no Central, né? Voltou para o Tupi agora para disputar o módulo 2. Então, é um cara que está começando a ter esse contato com outro futebol, né? Tá saindo aqui de Juiz de Fora, mas são jogadores que não fizeram um bom campeonato do módulo 2. Então, você falar assim, na Várzea tem muitos bons jogadores, mas eles aguentam o rojão de um profissional. Eu acho que esses caras precisam rodar um pouquinho mais. Precisam ter, claro que eles têm que ter a chance, beleza. Mas sendo titulares, eu não sei, eu não consigo mais achar isso. Eu vejo muita gente falando, o Tupi tem que trazer mais jogadores de fora. Hoje, se você pegar esse elenco do Tupi, tem muito jogador de fora ali. Quais de fato são titulares e quais fazem a diferença? Não faz, não tem. Então, eu acho que o que falta para o Tupi mesmo é um profissionalismo, é um diretor de futebol que saiba enxergar e saiba entender o campeonato e trazer os jogadores adequados para o campeonato. Como você muito bem destacou, jogadores do Campeonato Carioca são adequados para o Campeonato Mineiro ou os jogadores do interior de São Paulo são mais adequados? Qual que parece mais? Eu iria para São Paulo. Eu entendo que jogadores do interior de São Paulo tendem a render mais, até pela similaridade dos estádios, das torcidas, dos climas, das cidades até mesmo. Eu Até o iria para futebol lá. amador, né? É um nível mais exigente que já traz o cara um pouco mais preparado, como a gente estava dizendo aqui, as pressões psicológicas, enfim. O Giovanni, e módulo o Série B 2016, jogamos, caímos. Eu ainda acho que a gente caiu muito no detalhe. O Tupi perdia muito jogo no último lance. Acho que. Qual é esse detalhe? Não sei dizer. Pode ser várias coisas. Desde não pegar o avião no aeroporto da Zona da Mata e viajar ao Rio de Sim, Janeiro todos os jogos, quanto ao psicológico, quanto a um pouquinho mais de preparação física. Fato é que até ali o Tupi fez essas experiências, né? Trouxe o Ricardinho, insistiu com o Ricardinho, que era um essa treinador aí em foi um erro. formação. De repente, o Estevão Soares, que terminou a competição, se tivesse dado a oportunidade dele começar, poderia ter sido algo diferente. Mas, independente disso, caímos. Parecia que o Tupi tinha se consolidado no cenário nacional, jogou a Série C do ano seguinte e fez um Passando. ótimo campeonato. Só não subiu, até em muito erro de arbitragem, lembrando que hoje o Fortaleza está aí na Série A jogando Libertadores, poderia ser o Tupi, né? Por que não? O Tupi perdeu para o Fortaleza com 2 gols muito mal anulados aí no jogo de volta em Juiz de Fora. Mas o que fica é isso, né? O clube, ao mesmo tempo que tinha esses resultados dentro de campo, de certa forma a diretoria dava sorte em alguns momentos, que montava elencos ruins, mas que acabavam dando certo dentro das 4 linhas, o, foi ficando acumulando, né? Uma dívida gigantesca, penhora, a própria sede do Tupi vira e mexe, tem a discussão de se colocar em leilão judicial, é onde o Tupi treina. Desde a Série B, os jogadores já reclamavam que o piso é duro, que ali não é estrutura para futebol profissional. E nunca Então, mudou. eu te fiz a pergunta: a SAF hoje não é atrativa. Eu tenho a mesma. Apesar de eu ser até crítico à SAF, não concordo muito com o SAF. Mas hoje, para o Tupi, eu acho que seria maravilhoso. Seria a Nossa, boia aí que pudesse ia ser. deixar o Tupi não afogar. Mas se eu fosse um empresário de qualquer ramo, dificilmente eu também colocaria meu dinheiro no Tupi. De repente eu faria o que fizeram com o Atlético em São João del Rei. Se o Tupi tivesse no módulo 1, poderia ter sido o Tupi. Mas então, Uhum. como sair desse buraco? Você já falou profissionalizar, tal, mas tem que ter um envolvimento maior da cidade, né? Isso é negável. Sim. Eu acho que a chave para a Utopia é a profissionalização do futebol, porque a Utopia é clube. Gente, vamos ser sinceros, eu falei isso na época da eleição, eu falo isso, já discuti isso com alguns diretores do Tupi. O clube Tupi, ele depende do futebol totalmente, 100%, para o mal e para o bem, porque as dívidas do clube são do futebol,
Então, negativamente também, ele é preso ao futebol, mas positivamente, o único jeito do Tupi pagar essa dívida é com o futebol. Se o Tupi hoje sai do futebol, vai ficar a dívida. Então, o único jeito de Pode você... vender tudo que não paga a Pode, dívida. vai ficar a dívida. Então, o único jeito do Tupi se recuperar é pelo futebol. Então, para que isso aconteça, é preciso profissionalismo. Eu acho que a gente tem que também, a gente está dando pancada, criticando e com razão tem que criticar mesmo, principalmente o futebol do clube, mas tem que elogiar pelo menos o que fizeram na área de marketing. Acho que isso é muito importante na recuperação do torcedor, o trabalho principalmente do Roney, que tem conseguido esses patrocinadores, que tem conseguido melhorar a imagem do clube, tem conseguido ter um diálogo com a torcida. Eu acho que isso é fantástico, e isso é mérito da diretoria, né, de ter buscado essa pessoa que está há anos aí, sim, praticamente se oferecendo para trabalhar, é um torcedor como a gente, está há anos aí se oferecendo, dando alternativas, e foi negado isso para ele. Então tiveram essa humildade de buscá-lo, e ele tem ajudado e muito. E principalmente, que eu já elogiei e elogio de novo, que eu acho que tem que ser mantido, é dar condições para o trabalho, né? Bons amistosos, tempo de treinamento, local adequado, acho que isso tem que permanecer. Agora falta um diretor com entendimento de cenário, né? E uma estrutura de futebol. Estrutura de futebol é categoria de base organizada, departamentos, e isso passa muito por aí eu chego no que você está querendo. Aí passa muito por o Tupi buscar também parcerias. A gente tem uma universidade federal. Quantas cidades em Minas Gerais com times de futebol tem uma universidade federal à disposição? A gente pode, nessa universidade federal, conseguir estagiários ou mesmo os professores para fazer as aulas e até mesmo as práticas deles no departamento de fisiologia do Tupi, ou um departamento de scout do Tupi, tendo uma equipe toda formada por estagiários, por universitários, coordenados por um professor, que fique responsável por mapear jogadores que o Tupi possa contratar a custo zero, possa trazer por empréstimo. Então, você pode fazer toda uma estrutura. Você pode fazer um centro de imprensa do Tupi na faculdade de comunicação. Vai lá, busca no jornalismo alguns estudantes que possam fazer ali o estágio, aí bota alguém para tirar foto, alguém para mexer com rede social, alguém para poder fazer contato, montar um press kit. Você tem uma universidade federal ali à disposição. Só assinar um convênio, mas para isso você precisa ter o quê? Certidão negativa de débito para fazer convênio com essas coisas, entendeu? Então, tá vendo como é que uma coisa puxa a outra? É muito difícil, mas você pode tentar fazer essas micro parcerias, né? Oferecer campo de estágio, você pode tentar fazer isso. E a solução para o Tupi é fazer isso, é buscar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, tem muita gente que pensa diferente em relação ao apoio, né, de poder público em relação a isso, mas não custa nada, pelo menos, porque a prefeitura já ajuda o Tupi, querendo ou não, com o estádio municipal. O estádio municipal não cobra absolutamente nada de Tupi Tupinambás para jogar. Isso é importante, porque muita gente em rede social fala isso, né? Que o Tupi não pode jogar em Santa Terezinha porque tem algum esquemão para a prefeitura ganhar dinheiro com aluguel. Não, o Tupi nunca pagou aluguel, nem nessa nada. Gestão, nem administrações anteriores. Desde sempre, o Tupi sempre jogou com estádio cedido. E o torcedor não tem noção disso. A gente que trabalha ali trabalha na imprensa, fiz transmissão anos e anos, a gente sabe a quantidade de gente que trabalha na retaguarda ali. Fora a galera que trabalha durante a semana, cuidando de gramado, cortando grama, limpando o estádio e tudo mais. A prefeitura não cobra os clubes, absolutamente nada disso. É um custo que vai só para a prefeitura. O estádio municipal é um estádio que gera muito custo para a prefeitura de Juiz de Fora. E o Tupi que recebe a bilheteria. A prefeitura não recebe esse dinheiro. Então, a prefeitura cede o estádio. Mas não custa nada ao Tupi ir lá. Vamos lá, marca uma reunião, vamos conversar, conversa com os secretários, ver o que pode ser feito, né? Busca a prefeitura. Não é porque eu não concordo com essa prefeita que está aí, com essa prefeita que está aí. Você vai botar o seu interesse à frente do interesse do clube? Sim. Eu acho errado. E isso aconteceu com o presidente que foi preso. Isso aconteceu com o presidente. Não gosto de citar o nome desse homem, não, senão ele volta. Ele participou de uma reunião, ele participou de uma reunião com a prefeitura, foi imensamente prepotente, imensamente arrogante. Era uma reunião que visava um refinanciamento de dívida dos clubes com a prefeitura. Ele saiu da reunião e o Tupi saiu sem resolver essa questão que seria importantíssima para ser resolvida. Isso é uma coisa que eu fiquei sabendo. Isso é uma informação que eu tive. Pois as soluções que você apresentou, eu concordo com todas, mas a minha opinião hoje, o Tupi manter viva como uma marca forte, que é respeitada, fora de Juiz de Fora, e tem que ficar ativo durante o ano de fora, eu acho que hoje passa pelo Tupi manter ativo a categoria de base. Sim. A melhor campanha que o Tupi teve nos últimos 5 anos foi com a categoria de base, chegou bem na Copa São Paulo, pela primeira vez disputou e foi longe,
Então, assim, a categoria de base pode salvar o Tupi até num curto prazo. Basta um Claro, moleque desse estourar, o Tupi tendo os direitos, né, do jogador, não pode ser naquele modelo também de parceria com o empresário, onde o Tupi entra só com a marca, o empresário fica com lucro 100%, né? exato. Mas a gente poderia começar a reconquistar o torcedor com esses jogos da base. Porque o Sim, profissional, infelizmente, pro ano que vem, perspectiva do Tupi, jogar 2 meses, pode ser campeão mineiro do ano que vem, vai jogar 2 meses. Então, uma categoria de base, ela poderia dar essa vivência da arquibancada, a gente possa ver a arquibancada cheia novamente, igual a gente está vendo aqui no fundo, e comece a reconstruir, reconquistar o carinho do juiz forano com a marca Tupi, né? O é o que eu sentimento falo, do Léo. que aquilo é seu. É o que eu falo, é questão de ter uma estrutura de futebol. Hoje o Tupi não tem um departamento de futebol. O departamento de futebol do Tupi, ele é exclusivo do futebol profissional. O futebol profissional do Tupi durou 3 meses, entendeu? Tem que ter um departamento de futebol que trabalha ao longo do ano. Ah, mas a gente não tem condição de pagar os salários. Aí, gente, infelizmente é o que eu falei. A única chance do Tupi se salvar é pelo futebol. Né? O Tupi precisa, depende do futebol. Para conseguir, o Tupi só vai conseguir pagar as dívidas e se tornar um clube que é funcional a partir do momento que o futebol funcionar. E o futebol, para funcionar, precisa de ter um mínimo de estrutura. Acabou o módulo 2 agora, só vai voltar a falar de futebol agora no fim do ano, pensando nisso do ano que vem. Não pode ser assim. Já era para começar o módulo 2 agora. Vamos pensar na estrutura do futebol. Começa, vamos ver como é que vai ser. A gente quer fazer a categoria de base. Vamos fazer peneira. Não tem campeonato para disputar. Vamos colocar nos campeonatos da cidade. Aí ano que vem a gente vai entrar em janeiro. A gente tem que entrar nos campeonatos de base. Ah, mas tem custo. Sim. Vamos correr atrás de E, patrocinador. e você tem uma oportunidade ímpar, né? Que a terceira divisão tem um clube de Juiz de Fora. Então você vai ter a oportunidade de observar. É um campeonato sub-23, vários jovens jogadores aí. Então que fica até barato, né? Questão de custo. Mas eu entendi o que você quer dizer. O Tupi tem que ter minimamente uma estrutura fixa, né? Durante o ano, para conseguir viabilizar qualquer tipo de projeto. E Gente, para o isso, esporte, Léo, o esporte não tem futebol profissional hoje. O Esporte Clube Juiz de Fora não tem futebol profissional hoje. O esporte fatura dinheiro com clube formador. sim. Todo ano pinga Ó, na conta do o esporte. maior Tem o jogador do último esporte, exemplo é o Gustavinho, que foi pro Grêmio é, agora, que o esporte tem jogador botou. do esporte espalhado pela Europa, cara. Tem jogador do esporte na Bélgica, tem jogador do esporte jogando na Holanda, tem jogador do esporte em tudo quanto é lado. E o Eu clube tenho minha não tem dúvida se o profissional. Tupi sabe das transações de jogadores que ele formou. Sinceramente, eu acho que o Tupi perde dinheiro porque ele não deve ter minimamente uma planilha de Excel da mais simples, sabendo os jogadores que estão ativos, que foram passar pelo Tupi como clube formador. Isso tudo, Inclusive, você outra pode coisa fazer que uma parceria com um podia. advogado qualquer que Sim, fique monitorando isso. outra coisa que podia entrar na estrutura do futebol que eu tô falando. E a faculdade de Direito da UFJF está lá à disposição também. Isso que eu tô falando. O Tupi tem uma oportunidade ímpar de fazer essa parceria, de conseguir resolver todos os seus problemas aí, um custo reduzido. Mas eu não sei de quem que falta o primeiro passo, se existe uma vaidade, se tem medo também de esse povo de fora entrar no clube, entendeu? Eu não sei. Tô Quanto aqui mais mexe pensando ali, alto. geralmente aparece É, algumas coisas, né? então, as eleições estão chegando aí, a informação que eu tenho a princípio que deve ser chapa única. Então, já que deve ser chapa única, eu tenho que cobrar de quem está lá. Então, quem está Até lá porque precisa sim a transparência do Tupi, né, foi até denunciado publicamente pelos jornalistas esportivos, ela tem sido praticamente zero, né, nos últimos tempos. Você Uhum. bem elogiou aí o trabalho do Roney, que é do marketing esse ano. Eu acho que a gente ficou tão impactado que pela primeira vez a gente começou a ter acesso a algum tipo de informação. Só que o marketing não tem as informações que são necessárias para executar essas soluções que você está colocando, né? É o que eu volto a repetir, eu não quero fazer juízo de valor de ninguém. Eu entendo quando vem falar para a gente, nossa, encontramos os clubes em situação lamentável. Entendo perfeitamente. Eu acho que a galera que está aí, é importante destacar que eles eram da chapa do presidente preso, né? Então, a galera que está aí está querendo fazer diferente, está querendo fazer diferente, beleza, a gente tem que dar o voto de confiança sim, até certo ponto. Eu acho que é o segundo ano aí que eles têm a oportunidade de fazer o Campeonato Mineiro. No ano passado foi até pior, eu acho que foi traumático, porque o time teve chance na última rodada e perdeu em casa por Lanterna. Era só ter ganhado que classificava. E esse ano acho que foi pior, porque deu todas as condições, fizeram tudo certo e acabou dando errado
no Campeonato Mineiro. Mas foram 2 anos traumáticos. Então, ó, vocês tiveram 2 anos já para montar futebol. Já deu para ver o que está certo, já deu para ver o que está errado. Então, eu espero, se eles forem continuar mesmo, se eles forem mantidos como a diretoria do Tupi, que no próximo ano seja feito diferente. Eu ainda, eu não estou, como eu disse, não estou fazendo juízo de valor de ninguém, porque são pessoas que assumiram o clube agora, que estão se colocando como novo, que querem fazer diferente. Então, beleza, tudo bem, façam diferente, mas façam com profissionalismo. Não dá para trazer amigo de não sei quem com amigo de não sei quem para fazer futebol. Já dá para identificar onde que errou, né? Porque é o agora, mas um agora de 2 anos, né? Que vão ser 3 no ano que vem. E o que fizeram no Giovanni, passado também foi lamentável, né? Que foram buscar o apoio no ex-diretor de futebol. No primeiro amistoso que teve, houve uma confusão do presidente com esse diretor. O diretor pulou fora. O time que foi todo montado por ele foi disputar o Campeonato Mineiro, se desmontou durante a competição. Então, o Tupi teve 2 anos e 2 crises, né? Porque se for contar as essa questão guerras do Mineiro esse de ano. vaidade, né? Exato. Independente de Então, quem está certo ou está errado, o um ambiente clube é profissional. sempre Exato. prejudicado. Um ambiente profissional não pode ter isso. Entendeu? Por isso que eu cobro. Eu quero, se ano que vem não tiver um ambiente profissional, eu sinceramente eu acredito que não só eu, mas como vários outros torcedores, vamos largar a mão. A gente já está vendo, muita gente já está largando, né? Eu brinco que hoje a principal torcida organizada do Tupi ela é mais bem gerida e estruturada do que o próprio clube, assim, o que é um absurdo. E, São inclusive tem guerreiros, time de inclusive, né? futebol. E tem time de Inclusive tem futebol. time que se resolver desafiar o time profissional é capaz de dar trabalho se não ganhar. Mas, Giovanni, para a gente poder encerrar, queria te perguntar, desse fádico aí campeonato de 2023, qual jogo te marcou e por quê? Nossa, nesse campeonato de 2023, cara, eu acho que para mim o jogo que me tirou do sério mesmo, eu fiquei assim, bem revoltado, peguei minha carteira de sócio, eu quase joguei no pessoal da diretoria lá, até peço perdão para eles, porque eu me exaltei, foi o empate contra o Aimorés por 0-0. Aí eu disse, mas o Aimorés está bem na tabela, empatou com o Aimorés. O meu problema foi como foi o empate. O Tupi não fez substituições. O treinador, o Tinoco, não fez substituições. No banco ele só tinha atletas de Juiz de Fora, ele não colocou. O Tupi estava jogando, tinha condições de ganhar o jogo, de totais condições de ganhar o jogo. Sofreu um pênalti completamente mandrake. Foi um pênalti que a bola, o ato deu mão, a bola nas imagens dá para ver claramente que a bola pegou na barriga do jogador. Então foi um pênalti inventado. O Tupi fez alguns bons minutos no jogo, tinha totais condições de jogar, de ganhar, e empatou por covardia e pela forma como o treinador ele propunha o time a jogar. Eles contrataram um treinador que montou a equipe do jeito que ele queria e a forma dele de jogar era extremamente covarde. Era um treinador que fazia 1-0 e recuava completamente o elenco, recuava completamente o time. Ele jogava pela vitória simples, ele não buscava o jogo. Então, quando a equipe empatou, em dado momento do jogo, era hora de você estar jogando em casa. Você tem que fazer, você tem que tentar, você tem que buscar. O time não buscava, os jogadores iam lento para bater o lateral. Aquele jogo me revoltou completamente. Na minha opinião, inclusive, o Tinoco deveria ter sido demitido ali. Ele foi mantido contra o Uberlândia. O Tupi me perdeu para o Uberlândia lá e aí ele foi demitido. Eu já não teria ido com ele nem contra o Uberlândia. Talvez ele tivesse tido um resultado. O capitão xingou a torcida nesse jogo, né? Sim, esse jogo foi completamente lamentável. Eu te fiz essa pergunta. Esse capitão, Léo, esse capitão que é importante destacar, que assim que o Tinoco foi demitido, ele se lesionou. Sim, ele se lesionou, abandonou o barco e depois foi embora. Por várias rodadas e depois foi embora, quando viu que a situação já não ia dar certo. Pois é, para esse cara que entregaram uma faixa de capitão. Eu te perguntei essa pergunta e eu ia falar também, o meu, inclusive, é o mesmo jogo. É o jogo com a Aimorés, mas por um motivo diferente. Eu não estava na arquibancada, não estou morando em Juiz de Fora, apesar de ter ido em alguns jogos, nesse eu não estava. Estava assistindo pela TV. E o que eu senti do Aimorés, que hoje para mim é um dos times mais fortes do campeonato, apesar de estar mal agora na reta final, pode ter até a classificação em risco aí, tem uma chance ainda de não classificar, mas é um time forte. O Aimorés respeitou a camisa do Tupi, tá lá de cara. Respeitou esse escudo, essa estrela de campeão brasileiro. O Aimorés, no decorrer do jogo, por tudo que o Giovanni falou, o Aimorés foi vendo que dava para levar
para conseguir um empate, que dava até para buscar a vitória. Tanto que quem pressionou até o final foi o Aimorés, não foi o Tupi. O Tupi abdicou de jogar, enquanto o seu Sim. adversário, que tecnicamente era mais forte, respeitava a camisa que estava em campo. Então, Aí assim, preferiu ficar com o empate e ainda o torcedor ainda teve que ouvir o treinador falando que foi o melhor desempenho e que o torcedor que estava no estádio, frase do Tinoco, torcedor que estava no estádio assistiu um grande espetáculo de futebol. Fecha pois aspas. é um absurdo. É um absurdo. Mas é isso. E quanto mais o Tupi não se engrandecer novamente, não subir. Quando eu falo engrandecer, a prioridade zero é subir. É voltar a jogar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, que já é um campeonato que está perdendo o seu peso. Os estaduais estão perdendo peso, não é mais os estaduais de 10, 15 anos atrás. Enquanto o Tupi não voltar a engrandecer, cada vez mais os adversários vão passar a não respeitar tanto assim a camisa do Galo. E é isso que a gente não quer ver, né, Giovanni? Por isso que a gente está batendo esse papo aqui. O que a gente busca, é o melhor para o Tupi. Tanto Sim. que a gente entende, eu mesmo já bati muito em diretoria, o Giovanni também, a gente entende que é hora, apesar de a gente, se a gente quisesse, a gente ficava aqui uma hora só falando dos erros da diretoria, hora de caminhar junto, é hora de construir e a gente conseguir apresentar soluções. Esse vídeo está indo para o ar, fica o convite para quem ainda não é inscrito no Futebol Subversivo lá no YouTube. Se inscreva, tem outros vídeos do Tupi. E a gente vai estar passando para a diretoria do Tupi para ver se de repente ajuda eles, né, em alguma coisa. Mas, sinceramente, Giovanni, hoje, ainda tendo que ver um morto-vivo que vai jogar no fim de semana, já sem chance de nada. Nem emoção de escapar do rebaixamento tem. A Não. impressão que me dá é que a gente não vai ver muita coisa diferente aí pro ano que vem, não. Acho que é um jogo que, inclusive, não precisava nem vender ingresso, Léo. Mas, olha, sendo sincero, eu acho que o principal, acho que o mais importante teremos esse processo eleitoral desse ano, de 2023, sem o presidente que foi preso, porque ele não tem mais título de sócio, ele foi expulso do clube. Então, só de não ter influência dessa pessoa no clube já é alguma coisa. E eu não você está falando isso, Giovanni, o cara vai vir em cima de você. Eu falei, não estou falando nada do que não aconteceu. E tá tudo lá na imprensa. Eu acho que eu não estou falando, não estou acusando nada de ninguém. Um fato que ele foi preso, um fato de que ele é uma Ele pessoa que foi tem uma expulso. influência. Que ele foi expulso. E ele tem uma influência muito grande no clube. E eu acho que só dele não estar nesse cenário eleitoral já ajuda e muito, porque a influência dele é uma influência que há anos aí sempre condicionou o processo eleitoral, né? Fez candidatos ganhar, que é um cara que tem muito cabo eleitoral no clube. Então, ele é um cara muito inserido no clube. Então, é uma pessoa que tinha a participação grande em eleger pessoas e tirar pessoas da diretoria. Então, só de não ter influência dessa pessoa no clube, eu acho que já é positivo. Eu volto a repetir, não longe de mim fazer qualquer acusação ao pessoal que está lá, a gente entende totalmente o rabo de foguete que foi pego, mas a gente precisa incutir na cabeça do presidente, do vice-presidente, né, do Tiquinho, do Vitor, falar os nominalmente, por favor. Precisamos de profissionalismo, gente. Precisamos ser profissionais no ano que vem. Eu acho que vocês fizeram muito bem esse ano, com dar tempo para o time, amistosos, condições, fizeram muito bem. Acho que está de parabéns, tem que ser mantido maravilhosamente bem com marketing e comunicação, acho que irretocável. Pega isso aí, mantém. Mas futebol, a gente precisa de ser profissional. A gente não pode ter vaidade, a gente não pode ter coleguismo. A amizade é importante, a amizade abre portas, traz jogadores, é bom, mas tem que ter conhecimento e principalmente profissionalismo, entendimento do campeonato e estrutura de futebol, departamento de futebol. A gente sabe o custo, a gente sabe das dificuldades, mas eu acho que está no caminho bom, principalmente no marketing. A gente viu que esse ano o Tupi conseguiu bons patrocinadores, conseguiu encher a camisa de marcas, então isso mostra que pelo menos a credibilidade está voltando. Então, com essa credibilidade voltando, a gente espera um profissionalismo maior, uma estrutura melhor. Então, eu quero poder confiar em vocês, viu, gente? Então, eu quero poder confiar em vocês. Então, eu não quero, longe de mim fazer qualquer acusação, mas a gente precisa de profissionalismo. E eu acho, na minha opinião, que esse ano não foi profissional, que esse ano o futebol ficou com gente que não conhece,
porque era alguém que já era amigo, que já era conhecido. Então, que ele tenha uma boa carreira, que daqui a 10 anos, quem sabe, com mais experiência, ele possa voltar, né, ser um diretor, ajudar o Tupi no futuro, quem sabe, né? Não fecha a porta pro cara não, cara, é ex-atleta do clube. Mas hoje, ele é um cara que não tem conhecimento de Campeonato Mineiro, um cara que não tem conhecimento. Então, e hoje o Tupi não tem uma estrutura que favoreça o trabalho do próprio diretor, porque não tem uma pessoa responsável por fazer ligações, uma pessoa, um scout, um cara que tenha conhecimento, alguém que possa ser mandado para determinado lugar para assistir um jogo e que traga uma ficha técnica elaborada. Se tem, falham porque deveriam divulgar isso até para o torcedor entender, mas então falta uma estrutura de futebol delimitada e algo com que o torcedor possa se identificar. Eu sempre gosto de falar isso, Léo, até para finalizar a minha fala, que eu acho que é muito importante. Durante muitos anos, quando o Tupi estava bem, o Tupi teve uma certa arrogância em relação ao Juiz de Fora. O Tupi se colocou maior que o Juiz de Fora, em certos momentos. Eu não preciso da cidade, eu sou o Tupi. E os torcedores muitas vezes fizeram isso também. De falar assim, dane-se Juiz de Fora, o Juiz de Fora não ajuda a gente, o Juiz de Fora não está nem aí para o Tupi. Então, muitas vezes o Tupi teve essa arrogância e o torcedor também. Eu já falei isso com os diretores, já falei isso com o próprio Ronei do Marques, eu acho que o Tupi precisa voltar para a cidade. O Tupi precisa olhar para Juiz de Fora. Como que faz isso? Como eu disse, vai até os atores públicos, procura os vereadores, prefeitura, deputados e se coloque à disposição da cidade, participando de campanhas de conscientização, coloca o galo para a faixa de trânsito, né, para a criança tem que atravessar a rua, coloca o Tupi à disposição das escolas, leva um ídolo histórico para contar a história para as crianças, leva a taça para as crianças verem. Então, o Tupi precisa voltar para a cidade, o Tupi precisa se identificar com o Juiz de Fora. Essa identificação se perdeu, e eu acho que grande parte da recuperação do Tupi passa por recuperar essa essência, recuperar essa juiz-foranidade. É importante que isso volte. Isso aí. Giovanni, obrigado aí por a gente ter, infelizmente, né, a gente está conversando sobre uma desclassificação. Eu imaginava que eu ia chegar nesse ponto do campeonato falando sobre o desafio do Tupi no novo campeonato, que seria o hexagonal, mas fica para o ano que vem. E tomara aí que a diretoria seja sensível, escute os torcedores, tem muita gente boa, tem muita gente competente de fora, na Universidade Federal, fora da Universidade Federal também, muita gente querendo contribuir. Então é hora, se vai ser eleição por chapa única, que seja uma união das forças políticas dentro do clube, para que o clube não deixe de existir. Porque o que está em risco hoje não é se ano que vem vai fazer um outro campeonato ruim, é que vai chegar um momento que vai ficar inviável para o Tupi manter um clube de futebol profissional ativo. E é isso que a gente não quer ver depois de ter passado por tudo que a gente passou, chegado aonde a gente chegou, né? Então, fica aqui nossa torcida e o nosso apoio. O Futebol Subversivo sempre apoiou, divulgando o sócio-torcedor, cobrindo os jogos com alguns vlogs. O Tupi tem uma torcida que é apaixonada. E essa torcida merece estar em outro patamar, merece voltar a ver grandes jogos. A cidade de Juiz de Fora, como bem disse o Giovanni, merece ter a oportunidade de estar no cenário do futebol com grandes jogos novamente. Giovanni, obrigado, e sempre que o Tupi tiver em pauta aí, eu vou te chamar para vir aqui dar seus pitacos. Por favor, estou à disposição. Falar de Tupi nunca é demais, nunca me cansa, e eu espero que a gente possa falar numa melhor, né? Que a gente possa ter aí nesses próximos dias, nesses próximos meses aí, boas notícias, que a gente tenha principalmente um processo eleitoral tranquilo, né? Sem problemas, e que o Tupi de fato se reestruture, né? Porque foram 2 anos de pedindo paciência, pedindo, nós estamos nos reestruturando, mas são 2 anos em que há uma piora na campanha, e eu volto a repetir, o futebol é o único meio do Tupi se recuperar financeiramente como clube. Então, que essa reestruturação saia do papel. Então, que as críticas que a gente trouxe aqui hoje, inclusive até algumas mais duras aí, que podem levar para o coração, podem não levar para o coração, que sejam entendidas, digeridas, aceitas, e a gente está à disposição para conversar também. Eu sempre me coloquei à disposição para ajudar o clube, acredito que o Léo é a mesma coisa, todo torcedor, principalmente do mais antigo ao mais novo, só quer o bem do clube. Então, estejam dispostos a ouvir as críticas, porque quando a gente tiver que aplaudir, se as críticas foram bem ouvidas e digeridas, o aplauso vai ser geral. Então, sempre que precisar, Léo, tamo às ordens. Um abraço para você e para todos Valeu, ligados no Futebol saudações Subversivo. carejós. Tamo junto.